Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Renata de Ferreira Bandeira e hoje irei apresentar a respeito do circuito elétrico em série. Mas afinal, o que é um circuito elétrico? Ele é um ou mais caminhos fechados em que se percorre a corrente elétrica. Todo circuito elétrico funcional é composto por uma fonte de tensão, podendo ser uma tomada, uma bateria, uma pilha, uma sucessão de várias pilhas ou qualquer outra fonte que haja uma diferença de potencial elétrico. O segundo elemento de um circuito é uma carga que irá consumir energia elétrica e transformá-la em energia utilizável para ser humano, podendo ser uma lâmpada, um resistor, um motor, entre outros. Por último, condutores elétricos são cabos elétricos que conduzam esta corrente elétrica entre a fonte que produz e a carga que consome. Além disso, pode conter um componente de comando de cargas, como os interruptores. Eles desligam e ligam a hora que for necessário as cargas, Existem vários tipos de circuitos elétricos. Os principais circuitos elétricos são o em série, o paralelo e o misto. Hoje nós iremos conhecer um pouco melhor a respeito do circuito elétrico em série. O circuito em série tem por princípio a ligação dos componentes em sequência, sem a divisão do circuito, ou seja, duas ou mais cargas estão alimentadas por um único caminho. A corrente elétrica faz apenas um caminho e as cargas recebem sempre o mesmo fluxo de elétrons. Nós temos esse exemplo, que seria um circuito em série, As lâmpadas estão acesas, então uma das lâmpadas se apaga. Consequentemente, todas as lâmpadas irão se apagar. Isso se dá porque é só um caminho, não dividindo-o. A corrente se mantém em todo o caminho. Os resistores, dessa forma, terão todos os mesmos valores de corrente. A gente pode visualizar mais ou menos isso no próximo vídeo. Eu fiz um experimento, a gente aqui do canal Universo Temporal fez um experimento especial para você ver esse negócio. O que a gente vai precisar para isso? Bom, lâmpada, fio e uma tomada aqui ligada em 110. Aí, vamos dar uma olhadinha aqui primeiro na lâmpada que eu vou usar. Essa lâmpada aqui, de 40 watts e tensão de 127 volts. Na verdade, aqui vem 127, mas a gente fala 110. Aí aqui tem uma lampadinha. E aí eu já vou te falar o que a gente precisa para ligar esse negócio. A gente precisa gerar uma tensão aqui, nessa parte metálica, que é o invólucro, e uma outra tensão, uma outra diferença para dar uma diferença de potencial aqui nessa parte que é metálica e tem um invólucro preto aqui que é isolante. Então eu preciso de uma diferença de potencial ligando esses dois pontos aqui metálicos. Aí o soquete, ele já faz isso, ele já tem lá dentro uma parte que vai entrar em contato com essa parte metálica aqui do fundo e a rosca que vai estabelecer o contato com essa parte aqui metálica. Aí a gente rosqueia para não ter perigo de tomar choque nem nada. Aí vamos ligar primeiro uma lâmpada, um terminal aqui, um terminal aqui. Aí a lâmpada liga. 40 watts o brilho dessa lâmpada. Bom, agora vamos fazer o seguinte. Vamos estabelecer aqui uma ligação fazendo assim, usando essa mesma lâmpada. Aí eu vou pegar uma outra aqui. Vou ligar aqui com esse terminalzinho aqui, um jacarezinho, e dar uma diferença de potencial aqui, Então tem um potencial que está vindo aqui e um potencial que está vindo aqui. Aí o que será que vai acontecer? Vamos fazer essa ligação aí. O brilho ficou menor, tá vendo? Além do brilho ficar menor, tem uma outra consideração a fazer. Primeiro vamos discutir por que esse brilho ficou menor. Aqui, como eu falei para vocês, está chegando uma tensão elétrica de 110 volts. Aí essa lâmpada,
está usando 55 metade e essa lâmpada está usando 55 metade. Como dividiu a tensão, eu dividi aí a diferença de potencial, o brilho dela diminuiu. Essa ligação, além disso, tem isso aqui, ó. A corrente vem por aqui, percorre aqui essa lâmpada, faz o contato, liga, sai por esse fio, liga essa lâmpada e sai aqui nesse retorno. Forma que, quando eu tiro essa lâmpada aqui, a outra apaga. Quando eu tiro essa lâmpada aqui, a outra apaga também. Quer dizer, o brilho ficou menor e quando eu tiro uma lâmpada ou a lâmpada queima, eu interrompo esse caminho da corrente elétrica. Essa ligação está em série. Na ligação em série, a corrente é constante e se uma lâmpada queimar ou uma lâmpada for desosqueada do circuito, aí nenhuma delas funciona. Ligação em série. A diferença de potencial, aí no caso das lâmpadas serem iguais, dividiu uma para a outra. Se eu ligar... Mas afinal, como é que se calcula? A corrente total ela será igual em todo o circuito. Já a tensão total será a soma de todas as tensões no circuito e a resistência total a soma de todas as resistências do circuito. Mas afinal, como que se calcula, né? Vamos pôr isso em prática. Nós temos 3 resistências diferentes, uma de 10 ohms, outra de 20 e a terceira de 30 ohms. Já a tensão total é equivalente a 180 volts, né? A resistência total dessa forma será a soma de todas as outras resistências, que é 10, 20 e 30, sendo no seu total 60 ohms. Já a corrente total é equivalente a tensão total dividido pela resistência total. São 180 volts dividido por 60 ohms, que irá dar 3 amperes. Mas onde nós vamos ver esse circuito? As lâmpadas de LED, em sua grande maioria, lâmpadas encontradas naquelas lâmpadas de Natal, são em circuito série. Dessa forma, se uma se apagar, todas elas irão se apagar também. E esse foi o nosso vídeo a respeito de circuito em série. Nos vemos na próxima semana. Muito obrigada!